Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que vim te mostrar um móvel que eu fiz a partir de duas sapateiras, daquela de zíper, sabe? Aquela bem popularzona mesmo. São muito acessíveis e muito úteis na hora de organizar aquelas tranqueirinhas que a gente tem em casa. Mas logo logo a gente fica querendo se livrar delas, porque aquele fecho é meio que incômodo, né? Na hora de pegar os objetos. Comenta aqui embaixo pra mim se você já teve uma dessas e com você também aconteceu isso. A gente adora no início, mas depois a gente fica querendo. Nessa que eu me dei bem, peguei duas sapateiras que foram descartadas pra fazer. E aí eu tive muitos desafios na hora de executar esse projeto. Um deles é que eu queria que ele fosse bem lindo, sabe? Bem apresentável, assim, onde quer que a gente colocasse. Fosse no quarto, fosse num corredor, na sala, enfim, em qualquer lugar eu queria que fosse um móvel. Um outro desejo que eu tinha é que ele fosse bem resistente, sabe? Não ficasse molengo assim quando eu tirasse aquela capa. E aí eu precisava pensar, porque ele também deveria ser bem leve. Eu pensei em várias coisas, eu tive alguns momentos de tensão aí, vocês vão ver durante o projeto, mas deu tudo certo, o resultado foi surpreendente. E eu acho que você vai gostar. E se você gostar, já deixa aquele like que ajuda muito a gente aqui. Agora, se você tá chegando nesse momento, não conhece ainda, saiba que aqui no Vlog Iriarte a gente adora decorar reutilizando coisas, gastando bem pouquinho, com muito amor e criatividade. Então já se inscreve no canal, fideliza a nossa amizade pra gente não se perder mais. E você receber todas as notificações de vídeos que saem por aqui. Eu sou a Aline Barros e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu começo retirando a capa das duas sapateiras que eu vou usar nesse projeto. Elas seriam descartadas, então elas estavam no abandono ali. Tem bastante umidade, infiltração, mofo. E o desafio aqui é utilizar as duas sapateiras para fazer um móvel mais reforçado e que vai funcionar assim como sapateira, mas que poderia ser um multiuso para guardar qualquer coisa que a gente quiser. Eu vou estar cortando elas, né, ao meio e vou estar utilizando a parte de fora. E essa parte de dentro aí eu vou estar retirando as madeiras para fazer a estrutura e também o acabamento. Agora eu vou posicionar esses dois pedaços de compensado aí na frente dessa estrutura para que eu possa medir a altura certa onde eu vou cortar. E depois de cortar na altura, eu vou também dividir ao meio, para determinar também ali a largura que vai ter a minha primeira seção de prateleirinhas. E vou fazer exatamente a mesma coisa nas duas. Então, eu vou separar ali a parte onde tem 3 prateleiras e vou reservar as madeirinhas que sobraram para eu estar usando na estrutura. Tanto para reforçar o móvel, quanto para fazer as portas. Agora que eu já tenho as duas partes das duas sapateiras que eu vou precisar para estruturar meu móvel, eu venho cortando uma lateral de guarda-roupas ali para fazer o que será o fundo. Então, depois de tirar todas as ferragens, eu venho fazendo a marcação, né? A princípio, eu posiciono as duas em cima da lateral do guarda-roupas e faço uma marcação com lápis. Depois eu venho com as medidas certinhas, né? Com a trena, com a régua, para estar fazendo o mais certo possível. Quanto mais certinho ficar a estrutura do móvel, melhor ali na hora de fazer o acabamento, de colocar no esquadro, né? E ficar tudo na medida certinha. Então eu corto com o máximo cuidado para que fique o mais certinho possível, afinal de contas eu estou cortando na tico-tico, né? E não adianta, né, gente? Isso aqui é prática mesmo, com o tempo o nosso corte vai ficando um pouco melhor. Certinho ele não fica, por isso eu vou colocar a parte cortada para trás e vou estar usando a parte com acabamento para frente do meu móvel. Observem que de uma das laterais ele tem todas as madeirinhas ali embaixo das prateleirinhas, que é feita de eucatex, né? Que é aquele fundo de guarda-roupa do mais grossinho. E do outro lado ele não tem as madeirinhas, então eu vou estar estruturando melhor, tá? Colocando ali em alguns lugares a madeirinha também do outro lado, para ficar mais reforçado, tá? Então é para isso que eu vou estar usando todo aquele material que sobrou. Outra coisa que me incomoda é esse corte aqui, ó. Aonde encaixam as quinas ali, gente, é muito mal feito e quando passa a tinta nisso daqui fica pior ainda. Então eu vou estar dando um jeitinho nisso agora. Tá me incomodando olhar pra cá e ver esse corte estraçalhado assim, tá vendo? Então a solução que eu tive é fazer um cortezinho mais arredondado. Eu vou despregar todas elas. Eu já ia precisar mesmo soltar essas prateleirinhas para estar selecionando as melhores, as que não estão empenadas, as que não estão infiltradas, né? Então eu vou aqui, ó, fazendo um corte arredondado em todas as quinas. Tá? E depois eu vou lá e vou pregar tudo novamente. Eu faço esse processo em todas as prateleirinhas que eu vou usar. O todo são 6.
Agora que eu já cuidei das prateleiras, já tá tudo certinho, né, com acabamento bem melhor, eu venho pregando ali uma na outra para formar, então, começar a estruturar a minha sapateira. E eu pego ali um parafuso grande, que ele não é adequado para cá, mas por enquanto, até esse momento, é o único que eu tenho. E eu vou juntar essas duas partes. Depois eu decido tirar essa madeirinha da frente. Então, de um lado eu vou cortar e do outro eu só vou arrancar mesmo ali do grampo, né, dos grampos. E aí depois, com todo cuidado, um alicatezinho de ponta, eu venho virando tudo ali. Com muito cuidado para não quebrar a madeirinha, que é bem frágil, né, devido à espessura, que ela é fininha. E também para não me machucar. E agora com as duas partes da sapateira já juntinhas, eu vou pregar isso tudinho usando um parafuso. Dessa vez um parafuso certo, né, com o tamanho correto. Eu venho pregando de cima para baixo naquela recorte de porta de guarda-roupas. E aí eu venho fazendo agora, iniciando toda a estruturação ali do meu móvel. Venho substituindo aqueles parafusos grandes que eu coloquei inicialmente por parafusos com um tamanho mais adequado. E aí sim a gente vem juntando tudo para começar a estruturar. Até esse momento eu não estava muito animada, não. Ainda estava, sabe quando você começa a ver que pode dar tudo muito certo, mas também pode não dar? Pois é, então até agora eu estava com esse sentimento. Eu venho aqui fazendo uma marcação para refilar e recortar, dessa vez com todas as medidas bem certinhas, porque eu já vou começar aqui a colocar um acabamento que vai receber o tampo do móvel. E aí eu pego essa estrutura já pronta, posiciono ali e vou começar a recortar e reestruturar essa parte de cima. Então, a princípio, eu até tentei fazer pré-furos e vir com a broca parafusando, né? Mas depois eu desisti, que mesmo com a broca fininha ali, não estava dando certo. O mais certo, né? O que deu mais certo foi pegar os preguinhos e prender com preguinhos. E eu vou fazendo isso em todos os lugares aqui, que eu precisar pregar essa parte de cima. Gente, eu não retirei os grampos e parafusei não, tá? Eu passo a mão ali, ó, os dedinhos, ó, pra ver se o preguinho não varou, tá vendo? Aí eu vou passando a mão ali pra sentir no tato se tem alguma pontinha de prego. E aí, eu venho fazendo uma coisa que vai me dar mais segurança, que é pegar essa parte do fundo dos guarda-roupas ali, recortar, pintar e pelo menos um pedaço dela eu já vou pregar agora. Porque a gente sabe que a mágica acontece quando a gente coloca esse fundo, né? A coisa fica muito firme, o que era mole começa a ficar firme de uma forma extraordinária, gente. Então eu vou fazer isso para me dar mais segurança e eu começar a acreditar mais no meu projeto. Então com ele já pintadinho, eu coloco só essa parte de cima aí, ó, tá vendo? Vou prender só essa parte. Aí eu pego os quadros, vejo se tá nos quadros antes de pregar. Isso é muito importante, né, para ver se tá tudo certinho. E aí eu venho pregando com preguinhos ali. Eu vou estar sempre usando os preguinhos, tá? Não retirei todos os grampos e substituí por parafusos, nada disso. Por enquanto, tá só estruturada com o grampo. E quando eu preciso pregar alguma coisa, eu tô usando o preguinho fininho, tá? E aí, gente, com essa parte do fundo mais firme, né? Deixando meu móvel mais firme, eu fiquei muito mais animada. Aí eu fui lixar toda a parte da frente, mas também foi aquela lixinha só para tirar mesmo as farpas, tá? Passei também uma tinta em todo o interior aí do que vai ser minha sapateira. E olha que coisa mais fofa que tá ficando, já tá tudo branquinho. Essa tinta que eu passei no fundo, principalmente na parte de cima das prateleiras, é para dar aquela sensação de móvel novo, aquele cheirinho bom na hora de colocar os sapatos, sabe? E com tudo pintadinho, eu venho pregando a parte que faltava do fundo e das laterais. Cadê o Arthur? Eu fiz isso, né? Primeiro pintei tudo por dentro, porque sem o fundinho e sem essas laterais fica bem mais fácil de pintar, tá? E olha aí que eu já passei uma demão de tinta, ó, na parte de dentro para facilitar, tá vendo? E aí eu venho pregando também essa lateral, que é um compensado bem fininho, inclusive mais fino do que aquele que eu vou usar para fazer as portas, tá? E para o acabamento do meu móvel, eu decidi fazer uma textura utilizando o stencil e a massa para madeira. Só que para ganhar tempo e por ser aqui na lateral, eu não vou ter tanto cuidado assim, posicionando o stencil da maneira correta não, tá? Eu vou tirar, vou dar um espacinho para não manchar, não amassar ali, né, o que já está pronto e vou só mesmo posicionando e refazendo. Então observem que vai ficar um caminho aí entre um stencil e outro, mas isso não me incomodou. O que importa mesmo é eu dar uma textura nesse compensado antes de pintar.
Primeiro eu vim com a lixa fininha ali pra ver qual era ali, se não ia machucar muito, né, o meu stencil, mas depois eu decidi pegar a lixadeira manual com uma lixa um pouco mais grossa para adiantar o processo e passar suavemente ali, para tirar as aparas, para não ficar com pontas. Mas isso aqui é muito rápido, tá? É só uma passadela mesmo, para não ficar as pontinhas para fora. E aí sim eu venho com um pano úmido antes de pintar, né, tirando todo o pozinho. E na hora de passar a tinta, gente, que delícia que é. Isso aqui é tão apaixonante, tão viciante, que nesse momento aqui, eu decidi fazer essa textura que inicialmente eu ia fazer só nas laterais, no meu móvel inteiro. Esse compensado aqui já tá cortado e guardado há muito tempo. Foram sobras, né, que a Raquel cortou pra mim, me doou aqui, me deu essas sobras de compensado. Durante todo esse tempo guardadas, eu não imaginava que eu tinha passado as medidas erradas e olha o que aconteceu. Tá faltando um pedaço, quase um palmo faltando e não sei o que aconteceu, as medidas foram erradas, enfim, vou ter que consertar isso. Além das portas desse compensado tá também empenado, né, devido ao tempo que tá ali guardado. Então eu tenho isso aqui para solucionar. Eu não quero incomodar novamente a Raquel pedindo para cortar outro material, então eu vou começar a montar as portinhas aqui, usando esses restinhos de madeira. Mas olha o tamanho, gente. Cada uma tem um tamanho. Eu vou começar a montar a portinha como se fosse um quebra-cabeça. Vou tentar trabalhar com o que eu já tenho aqui em casa. Eu vou precisar ter muito cuidado na hora de tirar esses grampos aqui, né? Vou usar só as madeirinhas mesmo, vou descartar esse pedaço, esse fundo aqui que está muito mofado, né? Então, eu tenho o máximo de cuidado na hora de tirar esses grampos, para não machucar essa madeirinha, porque a gente vai precisar dela para estruturar as portas, né? Com elas já limpinhas, a gente vem aqui agora posicionando tudo, fazendo aquele tipo de quebra-cabeça que eu falei inicialmente. E para minha sorte, essas travinhas aqui, quando eu posicionei elas por dentro das madeiras maiores, ela ficou com o tamanho exato da largura da porta que eu precisava. Não precisei cortar nada, só mesmo limpar as madeirinhas e posicionar. Ali no canto faltou um pedacinho, vai ficar com uma emenda, não tem problema. Agora no chão, né, que eu achei bem melhor montar aqui no chão, que é mais espaçoso, vocês vão entender melhor. Eu vou posicionando a madeira, passando cola, e depois eu viro do lado avesso e venho pregando com um preguinho. E esse preguinho fininho junto com a cola que vai fazer a estrutura da porta, tá? E ao pregar compensado que está um pouco empenado, ele também vai para o lugar, tá? Uma vez que as madeirinhas estejam certinhas e não estejam empenadas. Então eu fui ali posicionando a madeira, passando cola e pregando com prego sempre. Todas as pecinhas que eu precisei pregar no compensado foram feitas dessa forma. E depois que essas travinhas já estavam todas no lugar, aí eu venho com aquela madeirinha maior e coloco na borda. Eu achei que dessa forma ia ficar mais firme. E para colocar essa última madeirinha maior, eu venho fazendo um pré-furo e vou pregar com o parafuso, tá? Depois de fazer o pré-furo, eu venho parafusando e aí eu tenho aquele buraco que vocês estão vendo ali para resolver. A largura tá certinha, tá? A porta já tá montada aqui, tá faltando um buraco aqui, ó, completar. Compensado bem fininho aqui, é o único material que eu tenho e eu vou tentar cortar ele aqui em casa mesmo, para poder estar preenchendo aqui, ó, em cima e tirei o risco. Agora eu vou lá cortar e vou tentar encaixar ali para ver se vai dar certo. E aí sim, depois que eu fizer isso, eu venho cortando as sobrinhas ali das madeiras. E essa parte do processo é muito gostoso, que é quando a gente começa a ver a coisa acontecer, né? Aquilo que a gente achava que não dava certo, começando a funcionar. E aí é muito gostoso, né? A gente já lixando aqui a estrutura que antes a gente achava que não ia dar certo. Então aproveito para lixar também todas as madeirinhas que eu vou usar no acabamento. E aí eu venho começando a medir tudo certinho para começar a pregar. Aquela madeirinha do meio, que ela é fundamental, né, para dar o acabamento, afinal de contas ela vai ficar em cima de uma emenda ali, dois compensados que não tem a mesma espessura
e não tem as mesmas características. Aí depois de posicionar a madeirinha do meio, eu venho passando cola e também pregando com os preguinhos. E aí sim eu viro do lado avesso e venho colocando aquele pedacinho que eu acabei de recortar, que vai completar o buraco que ficou ali da nossa porta. Esse design foi exatamente pela necessidade que eu tive de aumentar a largura da porta. Então vocês viram aí em tempo real como que surge um projeto, né? Pela necessidade. E não é que ficou bonito? Ficou um design super lindo, diferente, a porta ficou leve, exatamente como eu queria, né? E eu finalizei ali com uma fitinha de EVA, porque mesmo do lado de dentro eu faço questão de que fique um acabamento bem lindo. E eu repeti o mesmo processo, exatamente do mesmo jeitinho, na outra porta também. Eu decidi continuar aqui com a textura nessa parte do meio da porta. A princípio não era essa a ideia, eu queria usar uma fibra natural, sabe? Que fosse uma palha ou a juta mesmo. Mas eu não resisti, eu gostei muito ali do resultado dessa textura. Mas dessa vez eu vou fazer com um pouquinho mais de cuidado. Então eu pego aqui o secador para acelerar o processo de secagem na borda do stencil, para a massa secar e não amassar na hora de eu posicionar ele novamente. Por quê? Eu quero intervalos menores entre um stencil e outro, né? Então, dessa forma eu vou preencher melhor a porta, vai ficar diferente da lateral, uma vez que eu tenho preenchido melhor aqui os espacinhos entre um stencil e outro, tá? Então eu uso uma marcação que o stencil já traz ali, para estar colocando ele posicionando de forma mais certinha. E aí eu venho fazendo da mesma forma como eu fiz na lateral, que vocês já viram, né? Passando uma lixinha e um pano úmido antes de pintar. E aí na hora de pintar eu vou estar usando um rolo e também um pincel. Eu comecei com um rolo um pouquinho mais largo, mas logo depois eu substituí esse rolo por um rolo mais estreito, para que eu pudesse caminhar ali por entre aquele espaço menorzinho ali do detalhe da porta, né? Então eu pego um rolo menorzinho e venho ali alternando, ora com o pincel, esticando a tinta nos cantinhos ali, né? Onde a gente tem dificuldade de chegar com o rolo, mas só o rolinho mesmo, bem encharcado, a gente já consegue pintar aqueles cantinhos ali, entre uma madeira e outra, tá? E assim eu fui finalizando, dando quantas demãos foram necessárias, mas na madeira crua, a tinta tem uma aderência muito rápida, tá? Logo, logo fica tudo bem branquinho. Eu vou estar usando esse pedacinho de madeira para fazer os puxadores. No último vídeo eu li um comentário onde me pediram para fazer um puxador de cabinho de vassoura. Não vou usar o cabo de vassoura, mas vou usar essas madeirinhas aqui da própria sapateira, que eu vou finalizar lixando e passando um betume em cera. Esse compensado que eu vou usar para fazer o tampo é o mesmo que eu usei para fazer o tampo do rack da sala da minha filha. Quem não assistiu ao vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. E depois de cortar um pedaço, eu vi que estava um pouquinho infiltrado ali, um pouquinho apodrecido, porque pegou umidade. Mas observem que ele ainda dá para usar, não tá tão ruim assim não, tá? E depois eu vou fazer uma injeção de cola e também passar massa para madeira. Eu faço também aqui nas extremidades um corte arredondado para ficar com um acabamento melhor. Vocês vão ver que depois de amassar e lixar vai ficar perfeita essa borda. Em seguida eu pego um pouco de tinta branca e corante para estar fazendo uma coloração. Então eu pego aqui o ocre e também um pouquinho do marrom para dar esse tonzinho de bege, né, de amarelinho, para fazer o fundo preparador aqui para um efeito que eu vou estar fazendo nesse tampo. Passo a tinta, né, a tinta à base de água com o corante, que dá esse tonzinho amarelinho, passo 2 demãos. E em seguida venho fazendo o efeito madeira. Faço a mesma coisa na borda, que já está emassada e lixada. E aí eu venho com betume puro, coloco numa bandejinha e com um pedacinho de trapo de pano ali, vou puxando esse betume por cima da tinta, fazendo aqui os veios, imitando, né, os veios da madeira. Eu confesso que eu fiquei nessa brincadeira aqui por alguns minutos, quase 1 hora talvez, aqui hipnotizada pelo efeito, né, que a gente vai fazendo aqui de forma muito simples. E eu confesso que eu fiquei muito apaixonada pelo resultado, né, pela forma simples de fazer. E eu achei que ficou muito realístico, muito parecido com a madeira de verdade. E pretendo repetir aqui muitas vezes esse efeito, porque eu achei lindíssimo. Eu prendi o tampo com cantoneirinhas bem pequenininhas, essas que sobram de guarda-roupas, e aqui eu estou usando 3.
E para colocar as portas eu vou estar usando dobradiças dessas tradicionais, muito parecidas com o que a gente tem nas portas, só que bem pequenininhas. Coloquei por fora mesmo, sobrepus aqui a lateral. Depois eu vou pintar aqui retocando com a mesma tinta que eu pintei o móvel. Na parte de baixo, ao invés de pés, a gente vai estar usando rodinhas para ficar mais fácil aqui de movimentar. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado desse móvel, assim como eu gostei, né? Esse tampo, que é a coisa mais fofa desse mundo, é tão facinho de fazer. Olha a realidade, gente. Quem não diz que isso aqui não é uma madeira, né? E ele ficou muito delicado pela textura, pela corzinha também. Porém, ele vai ser um móvel que vai ter marquinhas de madeira, né? Vai ter muitos indícios de que é uma madeira de reaproveitamento que foi utilizada aqui. E para finalizar ele totalmente, está faltando só um fechinho magnético aqui, um ímã que mantém essa porta fechada. Mas no todo eu achei ele muito lindo e eu pretendo decorar um cantinho com ele. Então acompanhem aí, não percam os próximos vídeos, porque eu pretendo muito em breve fazer aqui, liberar mais um cantinho utilizando esse móvel aqui. Então se você gostou, diz para mim aqui nos comentários, não esquece de interagir e deixar sua reação. Porque eu amo saber e é muito importante para mim saber o que vocês estão achando do conteúdo para que a gente possa fazer mais coisas assim, lindas como essa. E para você que assistiu até aqui, meu muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!